Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Hoje é a segunda live do Quem é Quem no Audiovisual Potiguar e vamos bater um papo com os produtores Babi Baracho e Arlindo Bezerra, que são dois produtores muito atuantes no Audiovisual Potiguar. Se você atua ou quer atuar nessa área de produção aqui no audiovisual, eu sugiro que vocês assistam essa live até o fim, porque nós temos dois profissionais que têm grandes experiências para estar trocando aqui com a gente. Bom, o projeto Quem é Quem no Audiovisual Potiguar é contemplado no edital Tô em Casa e Tô na Rede, por meio da Fundação José Augusto e do Governo do Estado do RN. Nós temos o apoio da Pantin e é uma realização da Casa de Produção. Meu nome é Keila Sena, sou produtora audiovisual e estou aqui para bater esse papo com esses produtores durante essa hora que vai seguir a partir de agora. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Babi Baracho. Tudo bem? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar a nossa live lendo um pouquinho do histórico de vocês e aí depois a gente começa a bater esse papo, tá bom? Massa. Arlindo Bezerra, diretor de produção da Bobox Produções Culturais e a Boca Audiovisual, que atua como produtor executivo, ator e preparador de elenco, realizando em 11 anos de atividade a produção de mais de 22 espetáculos teatrais, a produção de 5 curtas-metragens, o desenvolvimento de roteiro de 2 longas-metragens e a produção de mais de 19 eventos culturais, entre festivais, mostras e shows. Entre sua filmografia, tem os filmes, um documentário chamado Cabeça de Luz, o outro doc Catu, a tradicional família brasileira, Verde Limão, Tingo-Lingo e Cuscuz Peitinho. Babi Baracho é sócia fundadora e administradora da Caboré Audiovisual. É formada em cinema e audiovisual e especialista em cinema pela UFRN. Trabalha com gestão de projetos, produção executiva, entre outras funções. Escreveu e dirigiu o curta Janaína Colorida Feito Céu, que circulou por mais de 30 festivais em âmbito nacional e internacional, e obteve diversos prêmios. Co-dirigiu o curta documental Família Tropa Trupe, O Circo Enquanto Vida, e assinou o roteiro e direção de Sem Retrato e Sem Bilhete, curta inspirado em composição de Noel Rosa. Foi diretora de produção dos curtas Som do Morro, No Fim do Mundo, Vai Melhorar e assistente de direção de Verde Limão, entre outros. É produtora executiva do projeto Lab Medeias, Laboratório de Roteiros para Mulheres, dos curtas Dias Felizes, Em Reforma, Natureza do Homem e da websérie Septo, a qual também exerce a função de diretora-geral. Além das produções, Babi também ministrou oficinas de audiovisual em Natal, no interior, e participou de mesas e palestras. Na música, também, ela tem uma atuação na música, ela é produtora da banda Scarimbó. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, sejam muito bem-vindos, vamos percorrer aqui esse bate-papo. É a minha segunda live, continuo nervosa e espero que vocês me acalmem nesse processo da conversa, que eu sei que vocês têm muita história para contar aqui e a gente vai relaxando nesse tempo. E eu vou começar com Arlindo. Arlindo, você iniciou sua trajetória como ator no teatro. Como se deu a sua entrada no audiovisual? Pois é, eu começo no teatro, eu venho para Natal, eu sou de Marizal, interior aqui do Rio Grande do Norte, e eu venho para Natal para estudar teatro e me formo pela universidade, né? E só depois de um bom tempo já atuando na produção cultural para teatro é que eu começo a trabalhar e a me envolver com o audiovisual. Eu começo pelo Caboré, inclusive, trabalhando como ator no Três Vezes Maria. Foi minha Sim. primeira experiência. Nunca tinha trabalhado com a câmera, então a câmera é sempre esse lugar que nos deixa um pouco, né, tenso, sem saber como lidar. E no teatro a gente fica
com muito desejo de experimentar também esse lugar, né? E Uhum. aí a gente acaba, enquanto ator, eu também se deparava que era um mercado muito pequeno, quase inexistente para trabalhos de audiovisual no campo da ficção, na área de ficção, né? Sim, é E muito aí, recente isso, né? Na é, verdade, a e entrada de uma aí, ficção que traz atores e tal, né? pois é. E aí eu nem lembro, na verdade, como eu cheguei, mas acho que foi alguém me convidou para ir um ensaio, um processo, e a coisa já estava funcionando, já tinha começado, as meninas já estavam se encontrando há um tempo. E aí eu participei de um laboratório, e nesse laboratório é que nasceu o personagem que eu faço, que é o Antônio, que é o irmão de uma das protagonistas. E aí, desde então, eu fui cada vez me aproximando mais como ator, até que chega um momento que eu também me interesso pelo lado da produção, porque a gente que é ator e produtor, a gente está o tempo todo, né? Mesmo que você esteja Laica, né? atuando, mas você está sempre também buscando conhecer o outro lugar, né? Esse outro, Uhum. mesmo que eu lembro que eu estava fazendo, ainda não lhe fiz uma canção de amor, mas parece que você está o tempo todo atento, né? Ah, tá, funciona assim, acontece assim. Uhum. Então, para Mesmo mim, no personagem, você tinha uns momentos que podia lógico, ver como você é está que naquele funciona, momento né? de relaxar, né, de Tá. alimentação, de intervalos. E aí, nesse envolvimento como ator, também fui me apaixonando pela produção. E aí, no Uhum. segundo filme do Henrique Arruda, ele me convida para fazer a produção executiva do Verde e Limão, que é um Olha filme só, que é um filmaço, né? que ele queria muito, e eu nem me enxergava como ator no filme. Quando ele me contou, eu falei, mas ele falou, não, vamos, você tem coragem de produzir. Foi praticamente assim a primeira produção executiva que eu assumi mesmo, assim, né? Olha que Inclusive bacana, Babi é assistente de direção desse filme. que legal. Mas aí eu acho que foi exatamente por esse lugar, assim. Eu acho que foi entrando devagar no sentido de conhecendo, né, os profissionais que estavam envolvidos, os espaços aonde se pode estabelecer essa troca, essa relação. Um trabalho também muito até, por vezes, voluntário, no sentido de entender que existem obras que não tinham nenhum tipo de financiamento, né? E entender isso como um investimento, como uma aposta e como uma possibilidade de formação. E foi através do teatro. E hoje eu transito entre as duas linguagens, assim, não pretendo Maravilha. abandonar nenhuma das duas. Não, né? Não. Cada uma tem um lugar Nem especial. deve, né, Arlindo? Não, nem deve. E vem cá, Pois quantos é. curtas você atuou? Quais os curtas que você atuou? Os curtas que eu atuei foi o Três Vezes Maria, ainda não lhe fiz uma canção de amor. O Torpor, que é um curta que ainda não foi lançado. O A Natureza do Homem. O Vivi, da Catarina. Sim. Será que eu estou esquecendo alguém? Algum? Acho que esses são os trabalhos que eu fiz como ator, além de publicidade, que é também um outro Sim, lugar, né, que a gente que é um acaba outro adentrando viés. É. enquanto, enquanto ator. Uhum. Mas esses foram os principais filmes que eu trabalhei como ator, e aí também, junto deles, eu fui dobrando funções, assim, outros filmes como Cuscuz Peitinho, que é um filme de Rodrigo Sena, que eu Sim. trabalhei como produtor executivo, como preparador de elenco e figuração. Então, assim, é aquilo, né? É um universo a ser desbravado. A produção executiva, ela é só uma ponta, né? Assim como qualquer Uhum. outra função. E acho que eu sou muito inquieto também, muito curioso, então eu adoro me aventurar por esses lugares, assim, e descobrir coisas novas o tempo todo. Maravilha, Arlindo. Babi, e você, como é que você entrou no cinema? Como foi essa sua entrada? Assim, você estudou, né? Mas antes de você ir fazer essa faculdade, você já estava
pensando, você já fazia alguma coisa na área do audiovisual ou em outras áreas artísticas? Como foi o seu processo? Minha entrada no audiovisual, ela foi meio sem querer. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas antes de fazer faculdade, antes de entrar na graduação, né, ainda na adolescência, eu passei por várias linguagens, várias artes, vários segmentos da cultura. Ainda na escola eu fazia teatro, queria ser atriz, queria ser atriz, queria ser atriz. E aí E aí depois fui fazer dança. Na verdade, fiz parte do corpo de baile da Gaia, Dança Contemporânea, da Ai, que UFRN. legal! Que E massa! aí, quando eu cheguei na UFRN, no The Arte, eu me deparei com um mundo, né? Outro Eita! mundo. E aí, acho que foi um divisor de águas mesmo, assim, na minha vida, de dizer, não, eu quero estar envolvida com arte, quero fazer arte, não importa o quê, mas eu vou fazer alguma coisa aqui nesse meio. E aí, inclusive, Maurício Mota na época, era o professor da Gaia, né? E foi uma pessoa, assim, muito importante nesse processo, né? De adentrar mesmo o universo da cultura. E aí, desde então, eu continuei estudando um pouco de teatro, mas já não tinha mais tanto interesse assim em atuação. Também fui deixando a dança de lado. Entrei no circo, fui fazer circo com o pessoal da Tropa Trupe. E aí, até que chegou o momento de entrar na faculdade, né, de fazer vestibular. Acabei não passando no vestibular para teatro e acabei indo atrás de um curso na UNP. Inicialmente ia fazer jornalismo, estava naquela, até que eu chego lá e descubro que abriram as primeiras turmas de cinema. Olha, Exato. E aí, enfim, que entrei no massa! curso, mas foi muito assim, sem ter certeza, né, se era isso. Sim, Na foi verdade, vivenciar, né? exatamente. Na verdade, até então eu nunca tinha estudado cinema de fato. Eu não conhecia os grandes diretores. Eu não era cinéfila, então eu realmente fui experimentar. E aí foi quando passou-se um tempo na graduação, 4 anos. E aí, acho que da metade para o final, eu resolvi parar de brincar e disse: não, vamos estudar, vamos fazer isso. E aí entrei de fato, né? Que ótimo! E acertou na mosca, né? Porque nesse lugar que você ficou, você não saiu mais, né? Exato. Nem vou sair. Nem vai sair, né? Ah, lindo, querido. E você, assim, você tem essa sua trajetória como ator nas artes cênicas, né? Mas como você se descobriu produtor? Como foi sua primeira experiência como produtor? É engraçado, assim, a minha formação de produção, ela começa com os clowns de Shakespeare de forma muito prática, né? Eu comecei trabalhando com clowns na função de secretariado. Era um cargo que eles nem entendiam na época, porque na verdade nem existia eles precisavam de alguém para tomar de conta do barracão, né, do espaço. Das demandas que tinham de organização. E daí surgiu essa vaga. Eu lembro que eu fui lá fazer uma entrevista, assim, batendo na porta mesmo, e adentrei esse universo do clowns. E foi muito enriquecedor, assim, foi uma experiência muito incrível. Excelente escola, hein, Arlindo? Já começou lá no Klaus, né? E que eu sou muito grato, porque de verdade eu consegui aprendendo na prática mesmo, assim, acho que não teve muito tempo. Aí, paralelo a isso, a gente vai também buscando o tempo todo as formações que são possíveis, né? Então, o que tinha de curso, de gestão cultural, produção, mas muito ainda para a área do teatro, né? Que era o segmento onde eu estava mais inserido, assim. Só depois é que eu vou me aproximando também de outros espaços formativos, assim, no campo do audiovisual. E enquanto isso, fazendo também a faculdade. Então, eu fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde e à noite, né? Uhum. Lá no barracão. E aí acho que foram 5 anos dessa Nossa, que experiência, legal. Klaus. Então, acho que, assim, essa foi uma escola que aí, a partir disso, eu também fui trazendo outras demandas, outros trabalhos, porque você também, né, o grupo tinha
uma demanda que é própria, no sentido assim de um trabalho específico, que você acaba querendo experimentar. Eu sou muito desse lugar, assim, eu sou muito de querer experimentar muitos espaços e muitas linguagens, e esse desbravamento, assim, né, foi trazendo outras experiências, que foi a formação da Bololô, que foi uma companhia cênica que também Uhum, foi uhum. bastante atuante aqui no cenário. Com isso veio a Boca Cultural, que eu lembro que na época que eu saí do Clowns, assim, saí entre aspas, porque a gente ainda continua com essa conexão até hoje, e teve o festival, que era também um trabalho que nos linkava, porque Uhum. mesmo não trabalhando mais, mas era uma produção que eu estava ainda próximo, né? E aí veio a Boca, mas aí foi nesse momento que eu tive que, de fato, decidir, né? Fazer uma escolha, né? Porque não dava mais, assim, já era muita demanda, mas Sim, foi uma escola muito prática mesmo, assim, essa formação maravilha. da produção. E vem Hoje é cá, que e eu aí tô, assim, hoje é que eu tô, por exemplo, fazendo uma pós-graduação à distância, mas a formação em produção é foi uma na coisa que prática. até eu não quando abri o curso de produção cultural, eu fiquei assim, será que faço duas graduações? Mas espera aí, você já faz uma, vai fazer isso que horas? Porque você faz a graduação de manhã, você trabalha de tarde. E eu ainda queria fazer o É, curso de produção de cultural à noite. produção. Enfim, vai ficar para um outro Nem plano. precisou, né? Nem precisou, porque você é um produtor incrível. Aliás, eu fico sempre Oh. querendo ter você perto de mim. É que eu não queria mais produzir, estou ficando um pouco cansada. Adoraria passar a bola. Alinda, então, voltando, ainda com você um pouquinho. Você tem esses 20 espetáculos teatrais, tem esses curtas-metragens, produzir teatro, né? Tem uma direção de arte ali muito forte, o cinema também. Quais são as semelhanças entre produzir teatro e filme e cinema? O que você pode falar para a gente assim que é semelhante ou que é muito diferente? Fala um pouquinho dessas diferenças. Né, na verdade, assim, eu acho que existem inúmeras semelhanças, né? Eu acho que a principal dela é em relação a essa gênese do processo criativo. Ela vem muito de um argumento, independente de como ele seja, né? Mas de uma primeira ideia, desse argumento inicial e desse desenvolvimento de um roteiro, que no teatro acaba indo para um lugar de uma dramaturgia. Mas aí o que eu acho que talvez, para mim, o que foi mais soou diferente, né? De outra forma, era a definição muito pragmática do roteiro enquanto algo definidor para a geração daquele produto e para toda a organização produtiva dela. Porque no teatro, acho que a coisa é um pouco mais processual. Sim, Então, eu acho que o teatro ele acaba dando esse espaço para um processo, né, de uma dramaturgia que no corpo ela vai sofrendo uma série de alterações ao longo, né, da gestação, assim. E eu acho que no cinema o roteiro ele é muito definidor e talvez não tão processual. Isso eu falo por uma lógica, claro, das experiências que eu vivi, porque eu acho que sim. isso é muito relativo de cada fazedor, né? Mas para mim foi o que mais bateu assim como porque até hoje assim eu tenho experiências no teatro, né, onde a coisa ela vai se modificando de uma forma que assim, Orgânica. quando você fala assim, você vê, mas isso aqui era outra coisa completamente diferente, né? O cinema eu consigo identificar isso às vezes muito mais até na edição, por exemplo, né? Sim, que Mas eu você acho, pode mudar bastante as coisas. mas eu pelo menos enquanto estrutura de produção, né, de ordem do dia, de gravação, a coisa ela é mais, eu sinto mais pragmática, né? E para mim foi uma escola também, porque hoje Não é eu muito já, romântico, não, né? hoje eu já pego uma dramaturgia e também tenho esse olhar, porque eu acho que as coisas
elas se linkam o tempo todo, né? Uhum. Por mais que sejam linguagens diferentes, mas hoje, por exemplo, a gente está vivendo esse momento em que a gente tem o produto teatral sendo exibido na tela do Na computador, né? tela. Sim, Então, sim. assim, eu acho que existe também um certo desapego de linguagem, assim, que a gente tem que ter É, e cada vez mais deixar com que as coisas elas tenham as suas interseções, né? sim. Necessárias. Sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo, Pois né? é, Então, eu perguntei isso porque, assim, no cinema a gente é aquele time, não tem tempo, é dinheiro, não pode perder, porque qualquer coisa que você faça que atrase é um prejuízo, pode ser um grande problema, né? E no teatro vocês têm mais tempo, né? Talvez, assim, para ensaiar, e depois que a coisa está pronta, é uma outra forma de apresentar, né? é, É uma preparação mais duradoura ali, e depois, né? Enfim. e a gente tem, É, só para complementar, assim, a gente tem muito essa relação do teatro com o espectador presente, né? O sim, espectador ao vivo, sim. assim. Quando eu falo dessa Uhum. coisa do desapego, é porque nesse momento a gente está precisando se comunicar através de uma linguagem que é a internet, né? Mas Uhum. a nossa relação ela é muito do presente. Então, acho que por isso que ela é tão processual, né? Porque esse Sim, entendimento ele vem, o espetáculo quando estreia e ao longo da sua trajetória, ele vai se modificando o tempo todo. Já a obra audiovisual não, né? Depois que ela tá. nasce, É, não existe mais esse espaço para é. modificação. Aí Fica é mesmo definida, né? a apreciação do público vai ser definidora, sim, porque a obra vai ser sempre aquela, né? Por mais que é muito Uhum, bom ver obras em momentos diferentes, assim, também. uhum. Sim. Babi, agora você. Hum. Você é integrante de um coletivo, né? O Caboré Audiovisual, que é um exemplo de coletivo aqui no estado, e eu diria até para o Brasil mesmo, para a região Nordeste. Vocês são muito ativos, né? São composto por várias pessoas que dirigem, que produzem, que escrevem, enfim. Como é que é Uhum. produzir de forma coletiva? Como é que se dá esse processo? Acho que todo o processo do Caboré, não só de produção, mas de criação, de elaboração de projetos, logo no início, quando a gente se formou enquanto coletivo, assim, em 2014, a gente tinha muito isso do coletivo, né, de trabalhar em coletivo. E era muito, muito interessante a forma como a gente trabalhava. A gente tinha mais tempo, claro, do que a gente tem Sim, hoje. Mas a gente criava muito junto e todo mundo opinava, todo mundo, né, dava sua visão sobre aquilo. E aí eu acho que até que foi inclusive onde eu aprendi a produzir e uhum, trabalhar com outras pessoas, né? Porque eu também não tinha muito isso de ter esse tato de trabalhar com outras pessoas, com muitas pessoas e estar produzindo com outras pessoas. E sim, aí eu acho que foi bem importante, assim, nesse início, sabe, da produção para mim. legal. E assim, eu não sei como se dá isso no cabaré, também não precisa entrar em detalhes, mas Uhum. às vezes ocorre que um grupo inicia um processo de forma colaborativa, um coletivo, como você colocou ali. Mas, Uhum. às vezes, ele vai amadurecendo, os trabalhos vão exigindo algumas dinâmicas que, às vezes, não se encontram muito no coletivo. Às vezes, até sobre legalizar e sobre algumas posturas de liderança, que, às vezes, é necessário Sim. quando você trabalha numa produtora de cinema. A gente sabe que Uhum. cinema tem hierarquia. Não quer dizer que essa hierarquia não seja afetiva, Uhum. né? Eu venho de um tempo que a gente chorava com o diretor. A minha escola é um pouco do chicote, mas as coisas mudaram, né? Graças a Deus. Mas assim, mas mesmo assim existe, né? A gente está ali, dos departamentos todos têm seus Uhum. chefes e Sim. ali e dentro de uma organização, de uma produtora, de um coletivo. Eu mesma, sendo muito honesta com você, eu nunca trabalhei em coletivo. Quer dizer, já trabalhei, né, Henrique? Já trabalhei num coletivo que eu nem sabia que era, nos anos 90. Agora eu vou até mudar a minha fala. Mas era tão despretensioso nesse sentido que eu nem sabia que era. Eu vim entender depois que
chegou agora, 5 anos atrás. Mas, assim, quando a gente pensa em mercado, né, entrar no mercado, se firmar como produtores e tal, muda alguma coisa? Eu digo isso porque eu vejo um processo de amadurecimento do próprio Caboré e de vocês todos, que é uma tendência natural, né? Então, assim, muda alguma coisa nessa dinâmica? Muda muita coisa. Primeiro, pela questão de entrar no mercado, né? Eu acho que a gente só conseguiu chegar nesse amadurecimento e ter pernas próprias e saber correr com nossas pernas quando a gente conseguiu se formalizar enquanto empresa produtora. Isso aconteceu em 2016. Então, de 2014 até 2016, a gente era apenas coletivo, um coletivo independente, que criava junto, que trabalhava junto, mas a gente ainda tinha um pouco de dificuldade de representação em mercado mesmo, né? Sim. Inclusive pelo que a gente, pela bandeira que a gente sempre levantou, de fazer um mercado potiguar, sabe, de trazer essa coisa assim mesmo de fortalecer, né, o segmento enquanto mercado. Então, até 2016 a gente contava com algumas parcerias de outras produtoras para estar representando nossos projetos em editais que a gente já vinha desde sempre elaborando projeto para editais federais, da Ancine, do Fundo Setorial. E em 2016 foi um marco na nossa história. Em 2016 a gente falou, não, a gente precisa encarar isso. E aí a gente foi estudar as questões de abertura de empresa, de cadastramento na Ancine, para entender todo esse universo e conseguir andar com as próprias pernas, né? Então foi um divisor de águas. E no que você fala dessas hierarquias, né? A gente tenta manter essas hierarquias sempre pensando por projeto. Então, assim, hoje ainda existe o coletivo Caboré Audiovisual e existe a produtora Caboré Audiovisual. Que legal! Existem as duas coisas. A gente tenta ótimo! Que manter ótimo, né? Isso. Muito bom. O coletivo, a gente continua tentando manter esse trabalho mesmo em coletivo. E a produtora, inicialmente, ela surgiu para representar os projetos do coletivo. Do coletivo. Exatamente. Então, foi o pontapé inicial da empresa, da abertura da empresa, foi para que a gente tivesse essa representação jurídica para os nossos próprios projetos, né? Que somos muitos. E aí, com relação à questão da hierarquia, hoje a gente tenta trabalhar muito de forma pensando por projeto. Então, a gente, apesar de ter sócios da produtora Caboré, e a gente tem, né, todas as atividades de uma empresa, de contabilidade, de estar prestando conta, aquelas coisas todas. Mas quando a gente tem algum projeto sendo realizado, a gente sempre pensa, primeiro, quem está fazendo a produção executiva e a direção daquele projeto. Então, querendo ou não, essa hierarquia é natural, porque o cinema existe, né? Isso. Existe e exige até. E muitas vezes é necessário, de fato, que exista isso, né? Porque eu diria que é sempre necessário, é preciso ter. Eu também acho. E aí a gente sempre pensa por projeto. Então, por exemplo, se a gente tem um projeto de um curta, e supondo André Santos, que é integrante e também é sócio, se André vai dirigir esse curta, ele é o diretor, ele tem uma certa liberdade de escolher a equipe dele, independente de ser pessoas do Caboré ou pessoas fora do Caboré. Isso é uma coisa que a gente sempre discute, assim, de deixar o máximo em aberto, até porque a gente gosta de estar sempre trazendo pessoas novas para as nossas produções, né? E aí essa coisa da hierarquia, ela acaba se definindo a depender do projeto a depender de quem faça, de quem esteja à frente, né, desse projeto. Nossa, que maravilha essa forma que vocês encontraram de manter o espírito do coletivo dentro de algo mais estabelecido, assim, como empresa, né, que diverge um pouco de coletivo. Que bom, parabéns, muito legal. E você acontece de você dirigir curta que você mesmo produz ou não? Ou normalmente você separa isso?
Separo. É Produção, para melhor. mim, não dá para... Assim, até dá para você fazer uma figuração, como a Arlindo bem mencionou, ou uma produção executiva, que dá para você conciliar com outras coisas, mas para direção, acho que não é muito difícil. Não sei se É alguém já muita, conseguiu, mas é muita muita carga, né? coisa. É muita carga, muita carga. Então, É, em todos os projetos que eu dirigi até hoje, teve lá a equipe de produção fechadinha. mas como produtora, você às vezes dá um pitaquinho, alguma coisa, ou Ah, você muito, fica alheia? muito, Ah, muito. Isso é um problema. Isso é é um um problema, problema? porque É. porque Vai lá, Babi, você está dirigindo. Não vem. a Acontece? gente a gente que tem esse viés de produção, né, enraizado de liderança, de organização, É. de querer ter noção de tudo. Então, é muito difícil para mim quando estou numa função assim de direção e eu preciso focar na direção. E aí é muito Nossa. difícil, muitas vezes eu estou no set, como aconteceu, acho que em 2018, ou foi 2017, a gente rodou o Sem Retrato, Sem Bilhete, foi um curta que eu roteirizei e dirigi. E aí eu me peguei várias vezes no set, querendo perguntar para as meninas da produção como é que estava, se o almoço ia chegar naquela hora, se fulaninho já tinha chegado para entregar não sei o quê. E aí é engraçado porque elas tentam, não, Babi, se desligue, Relaxa. foque, Vai, relaxe, vai na foque. tua ali, né? Eu pergunto por isso, né? Porque quando a gente é produtor, a gente passa o tempo, a gente tem olhos de produtor, não Uhum, adianta. Ninguém dorme e não claro. acorda. Você dorme e acorda produtor a todo momento, você produz dentro de casa, sem querer coisas, a forma de lidar, né? Eu fiz Total. alguns trabalhos como assistente de direção, então nunca, a primeira vez assim, no meio do trabalho me perdi um pouco. Quando eu vi, eu estava com a moçada da produção, assim, aí o diretor, Keila, aí eu, opa, aí eu retomava o meu posto, porque eu me confundia, assim, e é isso, porque realmente é difícil a gente desligar, né, o Desligar, botão. É, exato. é. Arlindo, e agora sim, né? A gente tem espero que tenhamos um público nos assistindo, interessado no assunto da produção. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse perfil do produtor. Né? Ele requer uma organização, conhecimento, uma pessoa que tem que ter tato, né? Saber se relacionar com as pessoas, também tem que ter um pouquinho de cara de pau para pedir Uhum. coisas que ninguém tem muita coragem de pedir. É, enfim, tem uma série de coisas aí, né, que que é o perfil de um produtor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, pensando agora, assim, eu acho que tem um lugar que eu acho que é muito necessário à produção, que é esse espírito da liderança, né? Eu acho que Sim. esse lugar de assumir mesmo uma posição de liderar uma equipe, né? E mesmo que a gente já tendo falado sobre isso, sobre essa questão das hierarquias, mas de fato Sim. é muito importante quando se estabelece nessa figura, né, a responsabilidade da gestão daquele determinado projeto, ou seja lá como for. Mas eu enxergo muito essa necessidade mesmo, assim, de assumir, né, essas responsabilidades e ter esse bom relacionamento com toda a equipe, essa praticidade na organização, essa necessidade de sistematizar. Eu acho que nós precisamos o tempo todo, né, criar os nossos mecanismos individuais, mas que sejam aqueles que funcionam. Então, hoje, por exemplo, eu já consigo visualizar um pouco como eu funciono enquanto produtor, né? Uhum, uhum. Quase aquela coisa do mapa mental, assim, que você vai vendo. Então, hoje tem certas ferramentas que eu não consigo mais produzir sem, porque nasce Sei. de ideia, né? E dessa ideia a gente vai já pondo a nossa sistemática em ação para fazer com que aquele produto daquela ideia, porque o que nós fazemos o tempo todo é fazer com que ideias sejam realizadas, né? A nossa função de É. produção é essa, porque E que ideias nada dê temos errado, né? e que nada dê errado e que E tudo se der errado, a aconteça gente não pode deixar dar errado, não e a é? gente tem um plano B, C, D, né? C, D, O não E é? e
E lógico, assim, a necessidade de formação na área, com certeza, mas eu acho que o mais importante é a coragem de ir para a prática. Assim, acho que Beleza. você pode estar o tempo todo na melhor escola, mas se você não for para a prática mesmo, e errando, e respondendo diligência, e aí você já sabe como é na próxima vez. Eu acho Hum, que eu nunca tive esse medo, assim, sim. e essa coragem do enfrentamento, porque eu acho que as coisas sempre foram muito transparentes e, assim, é sempre muito acessível a toda a equipe, então é Uhum, quase aquilo. Eu estou ao lado de pessoas que eu confio, né? uhum. Quando escolhemos uma equipe, ela vai muito por esse lugar, né? Sim, Então, sim. eu acho que é um, é um, é um deleite mesmo, assim, essa sensação de produzir. Quando você vê o espetáculo estreando, quando você vê o filme na tela, É maravilhoso. poxa, assim, dá aquele arrepio. Assim, você vê, começou numa conversa lá no alpendre, né? Lá na varanda, e estamos aqui agora, assim. Então, Pode crer. não tem preço que pague. Verdade. Agora, já que a gente está falando dessa questão do perfil, explica aí, qual é a diferença entre produtor executivo e diretor de produção? Quais são as funções, assim? O que você sente que é diferente nessas funções? Pois Quais é, são as responsabilidades, né, é, atribuídas? eu só vim entender isso no cinema um pouco depois, porque Uhum. na produção do teatro, essas funções elas acabam meio que se misturando Se muito, misturando, né? porque como você é o produtor do espetáculo, então você está o tempo todo acompanhando aquele processo daquele espetáculo muitas vezes você pode até ter um assistente ou um outro produtor com você também, mas Aham, não existe muito essa função que ela é só mais burocrática, administrativa, né, de gerenciamento. E aí depois que eu fui entrando no cinema foi que eu fui entendendo essa figura do produtor executivo mesmo como aham. uma figura tão importante quanto o diretor e que, Isso. né, que tem esse papel de estar à frente, né, e sendo as figuras máximas que levam o projeto. Então, hoje eu entendo muito esse lugar mesmo da direção de produção, né, enquanto a direção da equipe, de set, de produção, e Uhum, a figura do produtor executivo. Para mim, no início, era tudo muito misturado, assim. Tanto uhum, que eu me via fazendo as duas coisas até que hoje eu penso assim, né? Não, então nesse filme, por exemplo, Tingo Lingo foi um filme que eu tive a experiência de fazer só direção de produção, né? Então a uhum, produção executiva quem fazia era a Mari, Fiuza, então você vê também que é uhum, uma outra experiência, porque você vai abandonando também outras responsabilidades no sentido assim de assumir apenas uma aham, função, né? Porque aham. também é um pouco É cruel assim, às pesado, vezes né? É, quando você é pega um muita filme que demanda. você é o motorista, você é o diretor de produção, É, você é o catering, é um camarim, né? Então assim, é duro, né? precisamos alcançar esse lugar de dignidade, de poder, porque nós não fazemos isso muitas vezes por falta de recurso, né? Sim, Mas sim, quero com certeza. muito, vou chegar nesse lugar ainda de ter Com um, certeza. um projeto onde possa ter função para todo mundo, assim, e você poder se colocar só como produtor executivo. E vem cá, bem rapidinho, você prefere trabalhar como produtor executivo ou como diretor de produção? Ai, não me peço para responder isso, não. Ah! E você? Vou passar para a Babi, então. Babi, você prefere trabalhar como produtora executiva ou como diretora de produção? Hoje eu já tenho essa resposta. Há um tempo Tem? atrás eu não tinha. Produção Aham. executiva. Sou É? apaixonada por produção executiva. Adoro planilha, adoro orçamento, adoro contrato, pagar o povo. Eita, Adoro essas danado. coisas. Eu me vi, depois de muito tempo que eu passei enfim, a prática, como a Arlindo falou, né? Se sem a prática não adianta. E depois de É. muita prática, pulando ali, direção de produção, assistência de produção, produção de set, produção de não sei o quê.
E aí, quando foi pegando o embalo da coisa, e eu passei por várias experiências de produção executiva, apesar de muita dor de cabeça, de muito aperreio, mas eu acho que é uma área que eu sou meio fissurada, assim. Não, tá super claro isso. Mas se eu, Não, se eu pode tivesse falar, que linda. responder assim, se só pode escolher um, eu com certeza também acho que talvez iria para a produção executiva, porque eu acho que hoje eu me sinto mais seguro nessa função. Sim, Sim. exato. Porque também é um pouco aquilo, assim, né? Eu tenho segurança, por exemplo, na produção executiva de projetos para as leis, de incentivo, mas o audiovisual, ele tem uma dinâmica que é muito própria, né? Mas aí, a partir do Aham. momento também que você vai criando propriedade daquela linguagem e se sentindo seguro, né? Mas se eu puder também, eu vou sempre estar transitando, assim. Sim. Uma coisa Então, que faz falta é só de estar no set, né, Arlinda? era Isso. exatamente isso que eu ia falar. Então, o melhor lugar de produzir era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, mas já mudei. O melhor lugar de produzir não é no set, é na base de produção, em frente ao computador, com várias planilhas abertas, né? Exato. E de vez Era em uma quando, dando um Dá uma pulinho no pinta no set, set. só para ver como é que ficam as coisas. Dando um pulo no set, é verdade. É isso aí. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta. Agora parece que temos quantos minutos? 20 minutos. Agora chegou o momento da ampulheta. Vamos lá. Babi, como é que você vê o cenário do audiovisual potiguar atualmente? Isso é uma pergunta para os dois. A gente só precisa ser um pouquinho breve para tentar perguntar algumas coisas mais pessoais a vocês. Mas o que está faltando? Falta incentivo? Falta oportunidade? Tem muita gente querendo fazer? Vai lá. Eu acho que é isso, falta de incentivo, né? Acho que resume bem o cenário do audiovisual potiguar. Ao mesmo tempo, eu vejo há uns bons anos já, uma efervescência no cenário, sabe? Cada vez mais realizadores, as universidades abrindo os cursos, né? Antigamente a gente só tinha o curso da UNP, depois o FRN abriu, transformou em produção audiovisual, o IFRN super engajado também com audiovisual. E a gente vê, se a gente parar para comparar a quantidade de novos realizadores, estudantes que estão saindo desses cursos e que estão metendo as caras e fazendo, sabe, cinema independente, sem financiamento, de forma realmente independente. Se a gente compara esse cenário, essa necessidade comparado ao que a gente tem em termos de viabilização financeira, em termos de incentivo a nível municipal e estadual, é uma comparação absurda. A gente não tem o que a gente precisa para, sabe, para alavancar o mercado. E é uma pena. Eu acho que a gente vem nessa luta há bons tempos. Você lá, tipo, começou essa luta realmente do audiovisual potiguar e mostrar que aqui a gente consegue fazer. Depois veio uma nova geração, veio Caboré, veio outras produtoras, Casa da Praia. E eu acho que, infelizmente, tanto os gestores do nível municipal quanto do estadual, eles não estão acompanhando essa crescente do audiovisual potiguar. Isso é uma coisa que me deixa, sabe, tipo, gente, olha o que está acontecendo, olha a quantidade de realizadores querendo não falta produzir. Talento, né, Babi? Não falta história para contar, não falta técnico, né? Não falta só incentivo, vê, né? Exatamente, é muito importante. Você vê histórias ótimas sendo filmadas, mesmo que sem condições financeiras. Mas tem um monte de filmes saindo aí que praticamente não tiveram nenhum recurso financeiro, ou aí, sabe? Então, assim, eu acho que a gente só vai conseguir, de fato, sair um pouco desse patamar que a gente se encontra hoje quando a gente tiver gestores que acompanhem esse processo. Ou quando a gente conseguir aprovar grandes projetos nos editais federais, que eu acho que é uma coisa que a gente está chegando lá, né? Se a Ancine cooperar. Nós verdadeiramente precisamos de um edital local, né? Sim. Toda cidade, todo estado tem, assim, a grande maioria tem o seu próprio edital que tenha lá seus valores alinhados com o fazer cinema, né? Sim. Então, vamos esperar que isso aconteça.
Pode falar. E só para complementar essa questão, outra coisa que eu assim, penso muito com relação a essa questão do mercado mesmo, né, de como a gente vai, de fato, entrar nesse mercado e dizer aqui a gente produz, aqui tem um mercado. A gente tem um incentivo mínimo por parte da prefeitura, que acontece um ano sim, um ano não, do jeito que dá. E eu acho muito importante que esse incentivo se mantenha com financiamento para curta-metragem, para incentivar Sim. novos realizadores, mas eu acho que a gente não vai sair desse patamar enquanto a gente não tiver um financiamento para um longa-metragem, para a produção de uma série, para uma coisa grande. Porque, infelizmente, essa questão toda de mercado, que envolve a Ancine, que envolve o fundo setorial, é muito claro que curta-metragem tem pouquíssimo espaço nesse mercado, Isso. né? Exatamente. E você que trabalha com festival, exibindo curta-metragem, você sabe disso. Então, a gente precisa também atingir esse outro patamar de produção, de uma produção de um longa ou de uma série para TV, sabe? Então, Isso. acho que também tem que caminhar pensando um pouco nessa questão. E o amadurecimento do mercado, ele se dá também, não só, mas também quando se produz longa. E aí você abre essas possibilidades, inclusive de conseguir financiamentos em outros editais federais, porque você já tem isso no seu currículo. Porque você não pula do curta pro longa no edital da Ancine, assim. Então, aí o papel fundamental do poder público de compreender isso e incentivar para que nos facilite né, esse alcance de um incentivo federal, fazendo com que a gente consiga produzir longas com recursos locais, né? Exatamente. E outra questão também é o próprio amadurecimento profissional de cada profissional que integra aquela equipe, de cada pessoa. Porque uma coisa é a gente gravar curtas incríveis que rodam festivais pelo mundo afora, mas que a gente está ali fazendo uma pré-produção de um mês e uma gravação de 4 dias, de 4 diárias. Outra coisa, a gente está trabalhando numa experiência de longa, que são 30 diárias, que são 3 meses de pré-produção. Então, assim, eu acho que a gente precisa... E muitos realizadores daqui estão indo buscar isso fora. Eu já fui trabalhar em Recife, passei 3 meses em Recife numa produção lá, e vários outros fizeram isso para ganhar essa experiência, para ter uma noção do que é uma grande produção, né? Pois é, e longa-metragem definitivamente muda muito o traquejo da pessoa na sua profissão, assim, porque é outra realidade, né? É uma escola, assim, é incrível. Arlindo, e, assim, só um pouquinho ainda a respeito disso, né? Trabalhar com produção é se relacionar politicamente também com esse meio, né? Então, a gente tem algumas reuniões políticas, tem organizações, também, às vezes, está perto de gestores públicos para fazer essas provocações que a gente estava falando com a Babi, assim como também uma postura política no sentido de estar ali, você como produtor executivo, vendendo projetos, convencendo pessoas. Como é que é isso, assim? Você você atua dessa forma? Você acha que tem que se envolver em tudo ou não necessariamente? Eu acho que é impossível não se envolver nesse lugar, né, da relação pública que nós estabelecemos, porque a gente precisa da integração desses setores, né? Do setor público junto do setor privado, né, junto do mercado. Então, a gente transita muito por todos esses espaços e a gente precisa ter uma boa relação pública e política, né? Eu acho que, assim, a gente tem, no nosso cenário, complementando um pouco do que Babi coloca, já tem buscado muito essa aproximação, né? Existem muitas tentativas o tempo todo, acho que, de eventos, de ações, mesmo que sejam pontuais, mas que são ações que buscam cada vez mais trazer esses gestores para próximo, para ter esse entendimento da possibilidade do crescimento econômico por meio da cultura, né, enquanto economia criativa, e mostrando o quanto é potente, e não faltam gráficos e estudos que comprovem isso, né, o quanto que se devolve, mas, de fato, eu acho que o que talvez acabe sendo para a gente um desafio é essa continuidade, né, dessa gestão
pública, a gente entender, e aí talvez a gente só vai conseguir alcançar isso através da criação de uma lei, né, de um projeto de lei, onde de fato se Sim. estabeleça, porque enquanto não for dessa forma, a gente vai estar sempre em gestões espaçadas, né, e momentos, por exemplo, como esse que a gente está vivenciando agora, de uma pandemia, mas mesmo a gente tendo essa quebra, eu acho que o nosso cenário, até fugindo um pouco da pergunta inicial que você fez, assim, né, dessa Tudo coisa da bem? relação do produtor, mas o nosso cenário precisa se relacionar com todos esses setores e fazer com que juntos a gente tenha esse entendimento de que é para o crescimento do Estado como um todo, né? Se a gente for pegar exemplos de Sim, filmes rodados da aqui, como economia, né? se a gente for pegar o exemplo de Bacurau, que é um filme pernambucano, mas que é rodado aqui, né? Ó, quantas pessoas que nunca tinham escutado falar do lugar, né? Isso. Desse lugar do Seridó, e hoje vira quase um ponto turístico, assim. Ponto turístico, né? Então, O cinema é uma potência, né? Assim, é, realmente, se a gente tiver um olhar mais cuidadoso para o cinema enquanto arte, enquanto economia, não se compreende porque não haver investimentos maiores nessa área, né? Mas a gente segue na luta. Estou nessa já tem quase 20 anos. na luta Bom, sempre. Arlindo, agora e Babi, a gente está quase encerrando. Eu queria, assim, vocês que são. Eu trouxe esse momento mais denso, porque normalmente é o perfil do produtor que busca mais falar sobre política pública, essas reuniões, né? Normalmente o diretor de fotografia não vai muito, né, atrás dessa função de mudar um pouco as coisas de uma forma política. Eu digo, não é que ele não queira, mas é que é mais o perfil de produtor, não só, mas também, e como a live é sobre produção, essa função, assim, né? A gente se envolve mais, se engaja, a gente quer melhores condições e a gente trabalha por isso e para isso a todo momento, em qualquer trabalho, né? Então, por isso eu trouxe esse momento mais sério. Mas agora, para dar uma descontraída, no campo da produção, quando vocês estão realizando algum filme, tem alguma coisa engraçada que vocês já. Algum aperreio, alguma situação assim que você fala, meu Deus do Santa, Nossa Senhora da Produção, me ajuda, senão vai a casa cai. Já aconteceu alguma coisa assim? Isso é uma pergunta para os dois, tá? Tá. Posso começar, linda? Começa. Pode. Acho que a gente passou um grande aperreio logo no início do Coletivo Caboré e logo no início da minha vida dentro do cinema, né? Em 2014, a gente gravou um curta-metragem que eu dirigi, chamado Janaína Colorida Feito Céu. Eu não estava na produção, mas era minha primeira direção profissional, né? Até então, tinha feito vários curtas na faculdade, aquela coisa mais experimental. E aí a gente estava pela primeira vez trabalhando com recurso público. Na verdade, a segunda vez, a primeira foi o Três Vezes Maria. Tinha sido um projeto aprovado no edital Cine Natal. Enfim, fomos gravar e uma das locações era na Praia de Areia Preta. E a gente ainda estava assim, num momento ali muito inexperiente com relação à produção, de ficar ligado nas coisas, nas pessoas que passam, né, de ter o cuidado. E essa gravação do Janaína, ela foi muito difícil porque durante quase o curta-metragem inteiro, a protagonista ela tá completamente nua. Carol Pinheiro. Uhum. Isso. E aí, a gente já sabia que ia contar com muita dificuldade na gravação por causa disso, né? Então, já foi uma coisa assim que desde que eu escrevendo o roteiro, eu já pensava como é que ia ser a filmagem. E aí, numa dessas diárias, a gente se deparou com uma questão que acho que abalou muito, todo mundo no set ficou muito abalado, que foi um assalto. A gente estava gravando no muro, numa parede, embaixo do viaduto, na praia de Areia Preta. Areia Preta. E aí a gente escutou o alarme do carro do outro lado da rua. Quando foi ver, tinham quebrado o carro e tinham assaltado, e era de uma pessoa da equipe, né? Perdeu o computador, perdeu carteira, perdeu um monte de coisa que estava no carro. E foi um momento de
muito desespero. E muito mais porque a gente estava começando e não tinha muito essa coisa do jogo de cintura, né? De parar, reunir a equipe. Tipo, se fosse isso acontecesse hoje, provavelmente a gente ia estar solicitando policiamento, fazendo ronda numa Sim, sim. externa, a gente ia Teria um estar tomando. segurança acompanhando, né? Muito provavelmente teria pelo menos 2 seguranças. A própria Carol, que está em cena nua o tempo inteiro, acho que a gente hoje faria de uma outra forma, enfim, com questão de segurança mesmo, de cobrir o espaço em que ela está, né, para que ninguém veja, porque isso chamou muita atenção. A gente também foi gravar no centro da cidade, na Rio Branco, com ela desfilando no meio da rua, completamente nua. E vários mendigos e moradores de rua chegando, querendo ver a menina. Foi muito Ai, complicado, mas ensinou muito. Acho que depois dessa aham. produção, ensinou um bocado. Muito bom. E Enquanto, você, Arlindo? não, enquanto o Babi falava, eu estava tentando lembrar, assim, tem muitos imprevistos que a gente lida o tempo todo no set, assim, mas acho que a história que eu vou compartilhar também é um pouco barra, assim, nesse sentido da violência, que na época que a gente estava gravando, fazendo a direção de produção do Tingolingo, a gente decidiu fazer um filme independente, né, de um personagem que a gente tinha conhecido durante uma diária, né, enfim, resolvemos que faríamos esse filme sem financiamento, iríamos lá até esse senhor, né, e faríamos uma entrevista e passaríamos alguns dias vendo no que é que ia dar esse filme, né. Bom, tínhamos essa ideia, né, vem aquela coisa de que vamos quando, aí marcamos uma data. Paralela a isso surgiu um trabalho em Brasília, exatamente nessa data, né, um trabalho remunerado. Eu falei, galera, eu acho que eu não vou poder, vamos trocar de data, vamos tentar fazer outra, né? E todo mundo, não, mas é uma produção muito simples. Você faz uma pré, a gente organiza as diárias, e você não precisa ir. Eu falei, bom, então beleza. Vocês têm meu carro, aí deixei meu carro com a equipe, né? Vocês vão. E aí era exatamente o período que eu voltava de viagem, combinava com as 5 diárias que a gente tinha meio que pré-marcado, né? A equipe chega nesse lugar, eu não vou revelar detalhes, porque eu vou explicar já já o porquê, né? E aí Aham. filmou o dia todo com esse personagem, um filme muito muito intimista, assim, biográfico e etc., com certo misticismo. E na madrugada esse personagem ele é assassinado. E aí foi gravado, né, algumas ações pós o assassinato, e a gente voltou, eles voltaram, né? Isso eu estava em Brasília, Não, porque né? o assassinato foi ficção. Não, era um documentário. O Ah, era um documentário, personagem, sim. Ah, o tá. personagem que estava sendo documentado, ele foi assassinado na O madrugada. personagem. Aham, aham. O personagem real, né? Não é uma ficção, é um documentário. Entendi, entendi. Eu não conto detalhes, por quê? Porque hoje esse filme ele é um projeto nosso de longa-metragem. Porque esse filme que seria um curta, né? Depois dessa história do assassinato, Depois né? dessa história, ele passa a virar um projeto de um longa, que foi exatamente o projeto que nós desenvolvemos no BR Lab, no Gostoso Lab, né? Que é BR Lab também, enfim, lá no Festival de Cinema de Gostoso, agora nessa última edição. Entendi. Porque então, assim, para mim foi a coisa mais forte até hoje que eu vivenciei, porque depois, quando a gente foi rever as imagens, é tudo muito místico ainda, esotérico, porque o personagem revela muitas coisas, inclusive fala que aquele era o último dia da vida dele. E Nossa, eu espero muito poder compartilhar ainda essa história com vocês, assim, que estão assistindo a live. E então é um projeto que a gente sonha muito colocar nas telas, porque foi muito forte, né? E é muito lindo também a forma como ele se despede, assim, né? A despedida que ele faz nesse último dia.
Então, depois disso, eu acho que qualquer coisa que venha, qualquer imprevisto, ele É passa, bobagem. porque eu Depois tava de dessa. madrugada, eu acho que o assassinato foi mais ou menos por volta de umas 5 e meia da manhã, e eu não costumo muito ir direto para o celular quando acordo, né? E nesse dia eu acordei de madrugada e tinha várias chamadas da equipe que estava lá gravando, né? Tinha umas 6 chamadas assim, não aconteceu alguma coisa. Aí retornei, né? Todo mundo com a voz tremendo, me contando, ó, fulano acabou de ser assassinado. Eu disse, não, gente, vocês estão brincando. Eles, não, é verdade. Eu falei, bom, daqui a pouco a gente conversa, desliga o celular e liga a câmera. O filme segue. Sim. Então, É. realmente, o filme segue até hoje e torço muito para um dia mostrar essa história na tela. Vai mostrar. Uau! Vou contar uma. Eu não queria ter Conta. trazido essa energia mais pesada, mas Eu vou... Não, eu estou esperando pelo filme. Estamos todos ansiosos, que esse filme aí vai dar, né? É um filme. Vai. Bom, uma certa vez eu estava filmando com a Embratur, era publicidade, e eu falei para eles: aqui na Praia dos Golfinhos é problemático filmar. E eles disseram: nós vamos assim mesmo, não me obedeceram às leis da natureza, também, obviamente, e ficamos todos ilhados. Ponto, fim. Era só para terminar. Era só para dar uma leveza. Não, mas isso é de verdade. Enfim, é só eu falei isso só para dar uma brincada, né? Mas de fato é verdade. Já aconteceu isso 2 vezes, inclusive. Mas esse trabalho foi uma loucura. As pessoas queriam filmar na Baía dos Golfinhos. Eu disse: aqui a gente fica ilhado, assim, uma diária de filmagem. A gente fica meia aqui trabalhando, outra meia a gente espera a maré descer. E não, vamos. Eu digo: rapaz, vá por mim, que eu sei o que eu estou dizendo. Não, no final eu tive que contratar uns 300 camaradas, porque a maré foi subindo, o pessoal foi ficando desesperado, e figurino, e modelo, e aquela loucura, e subindo, e o diretor, né? Não foi nem o diretor, na real, foi o diretor de produção que veio de fora. Eu sei que foi uma doideira, a gente teve que fazer uma corrente humana para ir, tipo, pega essa trouxa e vai até chegar lá no estacionamento. Foi uma coisa de louco. Mas isso foi só para dar uma quebradinha nesse momento final, para a gente rir. Gente, vocês são incríveis. A gente ficaria conversando horas e mais horas, com certeza, né? Queria agradecer demais a presença de vocês. Eu tenho certeza que quem assistiu essa live deve ter ficado muito afim de conhecer um pouco mais sobre cinema e sobre produção, e sobre vocês também, né? Conhecer um pouco melhor, porque muitas pessoas nos conhecem vocês, mas outras tantas só veem ali nos créditos ou em alguma posição que às vezes ele não cola para conversar. A gente sabe que existe muito, né? Muitos estudantes, enfim. Então, a ideia desse programa também é para dar essa aproximada nessas pessoas que têm interesse nessa área, assim, nas profissões. Aí, para fechar, eu queria, assim, uma dica. O que vocês indicam para quem quer trabalhar com produção? Qual é uma dica, assim, básica, ou, enfim, que vocês acham que é importante passar para uma pessoa que queira entrar nesse lugar? Posso falar também primeiro, né, Arlindo? Pode. Eu acho que uma dica, que foi uma coisa que eu demorei a aprimorar e usar na minha vida, foi perder vergonha. Perder vergonha de falar com qualquer pessoa. Isso eu acho que é essencial para a produção. E eu acho que quem realmente quer trabalhar com isso precisa se desprender de qualquer tipo de amarra, sabe? Qualquer tipo de amarra de poder conversar e, por telefone, pessoalmente, chegar e dizer: olha, eu sou produtora, eu estou trabalhando num projeto tal, de ter esse diálogo com qualquer pessoa que apareça. Isso foi uma coisa que eu acho que eu só aprendi fazendo, mas foi muito difícil, porque no início fica naquela, eu não conheço essa pessoa, como é que eu vou falar com ela? Hoje eu já ligo, sou fulana de tal, tô trabalhando no projeto tal, tô fazendo isso, tô precisando disso.
E eu acho que essa é uma dica preciosa. Essa é preciosíssima. E você, Arlindo? Eu diria que toma iniciativas, que é muito parecido com o que Babi fala, né? Mas no sentido de tome a iniciativa e se aproxime, né, das pessoas que você admira, das pessoas das referências que nós temos, que às vezes a gente vê referências que parecem ser tão distantes, né? Mas ao mesmo tempo são referências tão fundamentais para que a gente chegue perto e se aproxime, nem que seja mesmo só para assistir, mas é isso, assim, frequente os espaços de distribuição, os festivais, circule, porque a gente precisa se conhecer. Eu fico muito interessado quando eu vejo pessoas novas. Eu falo, poxa, não conhecia, né? A importância desse programa também é um pouco isso, assim, não da gente estar aqui só falando currículo e tal, mas é das pessoas terem, a gente poder também ter essa troca, né? Da mesma forma que a gente pode se apresentar, mas que a gente possa conhecer também outros profissionais tão importantes assim para o nosso mercado potiguar. Obrigado, Keila, pelo convite, me sinto honrado. Eu que estou me sentindo o máximo entrevistando vocês. Vocês são incríveis mais uma vez e assim, que legal que mesmo com um cenário não tão favorável para que as produções aconteçam com dignidade, aquela história que você falou, né, Arlindo, de que um dia você vai fazer uma produção que você fique apenas detido na função de produtor executivo. Esse lugar, um dia a gente vai conseguir chegar, eu tenho fé em Deus. E, assim, parabéns, porque vocês estão aí trabalhando, produzindo pra caramba, mudando, né, esse cenário, né? Vocês produzem muito, então eu só tenho a parabenizar e agradecer por vocês estarem aqui e serem inspiração para pessoas que queiram estar aí sofrendo um pouquinho na produção, né? Que é uma profissão massa, mas é sofridinha também, né? Às vezes é um pouco sofridinho, mas é muito bom. Então é isso, gente. Eu vou me despedir de vocês. Esse projeto chama-se Quem é Quem no Audiovisual Potiguar. Ele é um piloto de um programa que eu pretendo realizar em 2021, com uma durabilidade mais tranquila, com bate-papo que a gente possa também exibir trabalho das pessoas, ter todos juntos, né, sem que seja uma live, para que a gente possa ter essa troca mais calorosa, né, mas por hora é assim, está sendo uma experiência e está sendo viabilizado pelo edital Tô em Casa, Tô na Rede, através da Fundação José Augusto e do governo do estado do RN. Então é isso, eu acho que a Babi tem um recado, porque ela também tem umas lives aí que vai fazer com o Caboré, né, Babi? Tenho. Logo mais, a gente vai estar fazendo live às 17 horas, desculpa, no Instagram, @Caboré Audiovisual. Essa semana inteira, junto com a programação da Casa da Praia, a gente casou de segunda a sexta, todas as tardes. Então, espero que todo mundo possa participar também. Pois é, gente, de 6 a 10 de julho, essa semana inteira, a gente tem aqui uma tarde cheia de assuntos no campo do audiovisual, né? Aí vamos prestigiar. Então é isso, pessoal. Convido a todos vocês também para que assistam na manhã. A gente vai estar falando sobre direção de arte e com a Paula Ottoni e o Amaro Bezerra. A gente vai estar falando também sobre fotografia e som com o Júlio Castro, a Marina de Lourdes e o Harrison Pedro. É isso. Vamos todos nessa. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau. Beijo.